Olá, turma! Nós vamos dar início a mais um bloco de atividades do sexto ano. E qual é o nosso tema de estudo? Nosso tema de estudo é perímetro de uma região. E o que vem a ser perímetro? É a soma da largura e do comprimento de uma região. Nós vamos já para a aplicação desse conceito. Nós temos aí, observe direitinho a aplicação, então vamos lá. Já imaginou qual é o perímetro de um campo de futebol? O pai de Lucas precisa cercar um campo de futebol society com tela de aço. As medidas do campo, incluindo a área extra, são as seguintes, de acordo com a figura. Nós temos aí 50 metros, que é o comprimento, e 30 metros, que é a largura. A tela de aço irá contornar o campo. Dessa forma, devemos calcular o perímetro, isto é, determinar a soma total do comprimento e da largura do campo. Olha só, a soma total do comprimento e da largura do campo. O campo possui 50 metros de comprimento e 30 metros de largura. Então, teremos perímetro do campo de futebol. O perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser 50, mais 50, mais 30, mais 30. Porque nós temos duas medidas aí relacionadas ao comprimento, tá? Que os lados opostos, eles são iguais. Então, 50 mais 50 e a largura, 30. Então, 30 mais 30. Então, o perímetro é igual a 160 metros. Então, serão gastos 160 metros de tela de aço para contornar o campo completamente, tá? Então, basta nós somarmos. Lembre-se que ao somar, não vou somar só 50 mais 30, né? Nós temos que somar todas as dimensões que vai determinar o perímetro da figura em questão, tá? Segunda questão, ou segunda aplicação. Esse campo de futebol está localizado em um lote com as seguintes medidas: 200 metros de comprimento e 120 metros de largura. Caso o pai de Lucas queira também contornar o lote com tela de aço, quantos metros ele gastará? Aí nós temos que determinar o perímetro do lote, lembrando que o comprimento equivale a 200 metros, então o lado oposto a ele também equivale a 200 metros. A largura é 120 e o lado oposto a essa largura também é 120, tá? Então, nós temos 200 mais 200 mais 120 mais 120. Basta nós somarmos todas as dimensões. Então, o perímetro equivale a 640 metros, tá? Então, é só analisar. O perímetro é a soma dos lados de uma figura. Nós temos aí também a área de uma região, tá? A área é a medida de uma superfície. Por exemplo, a superfície de um campo de futebol é o seu gramado. Nesse caso, a sua área. Aí nós não temos dimensões, não temos valores. Mas quando eu escutar superfície e área, eu estou me referindo à mesma coisa, tá? Ao mesmo conceito. As figuras planas com formas diferentes podem apresentar a mesma área e devemos sempre comparar as medidas ou quantidades de quadradinhos. Dessa forma, observe que as figuras que estão selecionadas ocupam uma superfície de mesmo tamanho. Então, vamos analisar aí. Nós temos dois exemplos relacionados ao que foi falado agora, tá? Nós temos, lembrando que nós estamos trabalhando com área. Se você observar essas quatro figuras aí ao lado, nós temos que a figura vermelha e a verde, elas possuem mesma área. Não estou falando de perímetro, não é porque elas têm a mesma área que elas vão ter o mesmo perímetro, tá? Podem ter perímetros diferentes. E podem ser figuras diferentes. Então, determinadas figuras, sendo iguais ou não, podem aparecer hora ou outra com a mesma área. Observe essa figura que está em vermelho. Quantos quadradinhos tem? São 7. Se você analisar a figura 4, também serão 7 unidades de área. Por quê? 6 nós estamos vendo totalmente pintado. Um deles só tem a metade e o outro só tem a metade. Se você juntar a metade de um com o outro, forma um quadradinho todo. Então, ao todo são 7. Então, a figura 1 e a figura 4 possuem a mesma unidade de área. Basta contar a quantidade de quadradinho, tá? E se o que eu estou trabalhando não são quadradinhos,
nós temos as dimensões relacionadas. O que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que analisar qual tipo de figura formada, qual tipo de figura que eu quero determinar essa área. Nesse caso, relacionado a esse campo, a essa superfície que nós temos aí, né, que tem o campo de futebol, o perímetro é igual a 160 metros, tá? Porque o comprimento de um lado e o seu oposto tem o mesmo resultado. Então, 50 mais 50, mais 30 mais 30. O perímetro são 160 metros. Mas e se eu quero calcular a área dessa figura? O que eu devo fazer? Se a figura é uma figura retangular, basta eu multiplicar comprimento vezes largura. Qual o comprimento? 50 metros. Qual a largura? 30 metros. Então, 50 vezes 30, 1.500 metros quadrados. Muito cuidado, gente, quanto à questão da unidade de medida. Como o comprimento são 50 metros e a largura 30 metros, o perímetro vai ser dado em metros, que é a soma dos lados. Mas a área não. A área eu multiplico aí dois valores, que cada um tem a sua unidade de medida. 50 metros vezes 30 metros. Então, a área ou superfície é igual a 1.500 metros quadrados, tá? Então, se a figura é uma figura retangular, basta multiplicar comprimento vezes largura, tá certo? E também pode ser aplicável ao quadrado. As medidas são iguais. Porém, tem comprimento e tem largura do mesmo jeito. Então, você pode utilizar a mesma regrinha, comprimento vezes largura. Ainda voltando naquele exemplo anterior dos quadradinhos, nós temos que a figura 1 tem 7 unidades de área, é só contar a quantidade de quadradinhos pintados. A figura 2, 6 unidades de área. A figura 3, 8 unidades de área. E a figura 4, 7 unidades de área. Você pode perceber que as figuras são diferentes, porém as áreas são iguais. Nós temos aí a primeira questão, tá? Então vamos ler. Um retângulo mede 5 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Ou seja, a base é o comprimento, a altura é a largura. Determine o seu perímetro. Está sendo pedido o perímetro dessa figura. Para determinar o perímetro, basta somar todos os lados dessa figura. Lembrando que são 4 lados, então eu tenho que somar os 4 valores, tá bom? E é interessante que vocês deixem os cálculos no caderno, tá? Então, está pedindo o perímetro da figura. Lembre-se que são 4 lados. Somem esses 4 lados e o resultado vai ser o perímetro. Segunda questão. Nós temos aí segunda questão. Então, vamos lá. A professora de matemática, que leciona na escola Jorge Amado, levou seus alunos do 6º ano para o espaço que contém na imagem ao lado, onde ministrou uma aula prática sobre perímetro. A professora apresentou o seguinte problema. Nós temos aí a nossa linda escola Jorge Amado. Quero construir uma horta que tenha 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Olha só, 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Vou cercá-la com arame para uma melhor proteção do que será plantado. Quantos metros de arame serão necessários? Aí ele não te pediu especificamente perímetro e área, mas entendam o comando da questão, tá? Nesse caso, vai ser cercado com arame. Para cercar com arame, eu preciso determinar o perímetro para saber quantos metros de arame são necessários. Então, é importante que vocês façam aí um desenho, tá? Representando, aí eu não coloquei a figura representativa que seria retangular, né? O terreno seria retangular. Então, eu já estou dizendo agora. É um terreno retangular, então você pode fazer o desenho de um retângulo e colocar essas medidas, vai ficar mais fácil para fazer o cálculo. Lembrando que são 6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Está pedindo o perímetro. Veja lá nos conceitos iniciais como que eu calculo o perímetro de uma figura. Tá? Façam isso e marquem a alternativa correta. Questão 3. Nós temos aí.
Levando em consideração dados da questão 2, qual será a área envolvida pela cerca? Olha a questão 2, vamos voltar um pouquinho na questão 2. A questão 2 fala aí sobre o comprimento e sobre a largura. Se eu disse para vocês que é uma figura em formato retangular, né, que é um terreno em formato retangular, significa que você vai calcular a área analisando o comprimento vezes largura, para você determinar qual a área necessária, tá? Lembrando que o comprimento são 6 metros e a largura 3 metros. Então, você vai efetuar o cálculo determinando a área, comprimento vezes largura, e marcar a alternativa correta. Questão 4. Vamos à questão 4. O campo de futebol possui 150 metros de comprimento e 80 metros de largura. Quantos metros quadrados terá sua área? Observação, a área é igual a comprimento vezes largura. Então, daí eu não tenho muito nem o que explicar. Aí já está dizendo que a fórmula para você encontrar a área dessa figura é multiplicar comprimento vezes largura, tá? Qual é o comprimento? 150 metros. Qual a largura? 80 metros. Gente, multiplicar. Aí não está pedindo perímetro. Observa lá como que você faz para calcular essa área, tá? Nos conceitos, na apostila de vocês tem, olha direitinho. Questão 5. Leia com atenção cada afirmação. Em seguida, marque a alternativa correta. Não vou ler com vocês as afirmações. Vocês vão olhar no conceito que tem na apostila e vão marcar a alternativa correta, tá bom? Só tem uma alternativa que está correta. E essa questão 6 é uma questão pessoal, tá? Imagine que as aulas pudessem acontecer de forma presencial e escreva uma mensagem positiva, motivacional para os colegas. Não se esqueça de colocar suas respostas no gabarito. Gente, muito cuidado com esse gabarito. Façam bem feito, tá? Não escrevam de qualquer jeito. Ao preencher o gabarito, preencham de caneta, sem rasurar, sem riscar, se você errar. Se você errar, coloca a parte que errou entre parênteses e coloca o certo na frente. Aí já tem o ano escolar, é só você colocar o seu nome e marcar as alternativas aqui no gabarito, tá? Lembrando que não é para marcar X, é para você preencher. Aqui tem, olha só, marque assim. Tá mostrando como que você deve marcar, tá? Você vai preencher toda a bolinha. Por exemplo, a questão 1 é a letra C. Então, você vai pintar toda a bolinha. Pode ser caneta azul ou caneta preta, não tem problema. Só não quero que faça a lápis, tá? E a questão 6 tem como vocês escreverem aqui, tá certo? E eu aguardo vocês no próximo bloco de atividades. Até a próxima. Good, could you be the one?